Capítulo 3. Controle do dinheiro. O emprego total e o crescimento econômico constituíram nas últimas décadas as principais justificativas para a dilatação da intervenção governo em assuntos econômicos. A economia de livre empresa, dizem, inerentemente instável. Deixada à sua própria sorte, produziria ciclos ditos e baixos. O governo deve, portanto, intervir para manter as coisas em equilíbrio. Esses argumentos foram particularmente poderosos durante e após a Grande Depressão de 1930 e constituíram elementos de peso para o surgimento do New Deal neste país e para extensões comparáveis da intervenção do governo em outros países. Mais recentemente, crescimento econômico tornou-se o slogan mais importante das reuniões políticas. Governo deve, é o que se afirma, garantir a expansão da economia a fim de obter recursos para a Guerra Fria e demonstrar às nações não alinhadas do mundo que uma democracia pode crescer mais rapidamente do que Estado comunista. Esses argumentos são totalmente errôneos. Acontece que a Grande Depressão, de modo semelhante a outros períodos de grande desemprego, foi causada pela incompetência do governo, e não pela instabilidade inerente à economia privada. Uma organização do governo, o Federal Reserve System, tinha a responsabilidade pela política monetária. Em 193 e 1931, exerceu tal responsabilidade de modo tão inepto que acabou por converter o que de outra forma teria sido uma contração moderada num grande catástrofe, ver discussão mais adiante. Atualmente, de modo semelhante, as medidas governamentais constituem o maior impedimento ao crescimento econômico nos Estados Unidos. Tarifas e outras restrições ao comércio internacional, taxação pesada e uma estrutura de taxação complexa e injusta, comissões reguladoras, fixação governamental de salários distorce o investimento das novas poupanças. Na verdade, precisamos urgentemente, para a estabilidade e o crescimento econômico, de uma redução na intervenção do governo, e não de sua expansão. Tal redução ainda deixaria um papel importante para o governo nessas áreas. Convém que usemos o governo para fornecer uma estrutura monetária estável à economia livre, isto é parte da função de propiciar uma estrutura legal estável. É também conveniente que o governo forneça uma estrutura geral econômica e legal que permita aos indivíduos fazer a economia crescer, se isto estiver de acordo com seus valores. As áreas mais importantes da política governamental que são relevantes para a estabilidade econômica estão constituídas pela política monetária e pela política fiscal. Este capítulo discutirá a política monetária interna, o seguinte, a Organização Monetária Internacional, e o capítulo V, a política fiscal. Nossa tarefa, neste e no capítulo seguinte, é traçar um curso entre dois pontos de vista, ambos atraentes, mas inaceitáveis. De um lado, temos a convicção de que um padrão ouro puramente automático seria possível e desejável e resolveria todos os problemas de garantir a cooperação econômica entre indivíduos e nações num ambiente estável. De outro, a convicção de que a necessidade de adaptação às circunstâncias imprevistas e imprevisíveis requer o estabelecimento de poderes amplos para um grupo de técnicos, reunidos num banco central independente ou em outra qualquer organização burocrática. Nenhum destes pontos de vista mostrou ser solução satisfatória no passado, e é bem provável que isso não venha a acontecer no futuro. O liberal teme fundamentalmente a concentração do poder. Seu objetivo é o de preservar o grau máximo de liberdade para cada indivíduo em separado, compatível com a não interferência na liberdade de outro indivíduo. Acredita o liberal que este objetivo exige que o poder seja dispersado. Não vê com bons olhos entregar ao governo qualquer operação que possa ser executada por meio do mercado, primeiro porque tal fato substituiria a cooperação voluntária pela coerção na área em questão e segundo porque dar ao governo um poder maior é ameaçar a liberdade em outras áreas. A necessidade de dispersão do poder coloca um problema especialmente difícil no campo do dinheiro. Existe uma concordância bastante ampla de que o governo deve ter alguma responsabilidade em termos de assuntos monetários. Há também amplo reconhecimento de que o controle sobre o dinheiro pode constituir instrumento importante para controlar e modelar a economia.
Sua potência aparece dramatizada na famosa frase de Lenin de que a melhor maneira de destruir uma sociedade é destruir seu dinheiro. O fato pode ser demonstrado de forma mais simples pela extensão com que o controle do dinheiro, desde tempos imemoriais, permitiu aos soberanos arrancar pesados impostos de seus súditos, muito frequentemente sem a explícita concordância da legislatura, quando existia legislatura. Isso aconteceu no passado, quando monarcas reduziam a moeda, adotavam expedientes semelhantes, e acontece agora com nossas técnicas modernas, mais sofisticadas de fabricar dinheiro ou alterar os lançamentos. O problema consiste em estabelecer organizações institucionais que permitam ao governo exercer a responsabilidade pelo dinheiro, limitando ao mesmo tempo o poder assim dado ao governo e evitando que este poder seja usado de modo a levar ao enfraquecimento, em vez de ao fortalecimento, uma sociedade livre. Problema do padrão. Historicamente, o padrão mais adotado em lugares diferentes e ao longo dos séculos foi o de mercadoria ou produto, isto é, o uso como dinheiro de algum produto ou artigo, como ouro ou prata, bronze ou estanho, DG, arroz ou conhaque, ou diversas outras mercadorias. Se o dinheiro consistisse somente em um artigo físico desse tipo, não haveria em princípio a necessidade de controle por parte do governo. O volume de dinheiro na sociedade dependeria do custo de produção da mercadoria em questão, e de outras coisas. As mudanças no volume de dinheiro dependeriam de mudanças nas condições técnicas da produção de mercadoria em questão, de mudanças na demanda do dinheiro. Este é o ideal que anima muito dos que acreditam num padrão ouro automático. Os padrões de mercadoria atuais se desviaram muito do padrão Sarpais, que não requer intervenção governamental. Historicamente, um padrão de mercadoria, por exemplo, o padrão ouro ou padrão prata, foi acompanhado pelo desenvolvimento da moeda fiduciária de um tipo ou seu outro, a ser convertida em moeda padrão sob condições pré-estabelecidas. Houve uma razão muito boa para este desenvolvimento. O defeito fundamental de uma moeda ligada a produtos, do ponto de vista da sociedade como um todo, reside no fato de requerer o uso de recursos reais a serem acrescentados ao estoque de dinheiro. As pessoas têm que trabalhar dia para arrancar ouro do solo na África do Sul, para voltar a soterrá-lo em Fort Knox ou em locais semelhantes. A necessidade de usar recursos reais para operar com esse tipo de padrão estabelece um forte incentivo para a procura de meios que levem aos mesmos resultados sem a utilização de tais recursos. Se as pessoas aceitarem como dinheiro pedaços de papel que trazem impressa a frase "prometo pagar unidades da mercadoria", esses pedaços de papel podem realizar a mesma função dos pedicas físicos de ouro ou prata e exigem muito menos em termos de recursos para a sua produção. Este ponto, que discuti em detalhes em outra ocasião, constitui, na minha opinião, a dificuldade fundamental do padrão de mercadoria. Se um padrão de mercadoria automático pudesse ser estabelecido, o dilema do liberal teria uma solução excelente: uma estrutura monetária estável, sem os perigos do exercício irresponsável do poder monetário. Se, por exemplo, um verdadeiro e perfeito padrão ouro, em que 100% do dinheiro de um país fosse de ouro, apoiado amplamente pelo povo em geral, imbuído da mitologia de um padrão ouro e da crença de que é imoral e impróprio o governo interferir em sua operação, teríamos uma garantia efetiva contra a manipulação da moeda pelo governo e contra uma ação monetária irresponsável. Com tal padrão, qualquer poder monetário do governo teria seu objetivo reduzido. Mas, como observamos, a história já demonstrou que tal sistema não é possível. Houve sempre a tendência para o desenvolvimento na direção de um sistema misto, contendo elementos fiduciários como notas e depósitos bancários ou notas do governo acrescentadas ao produto monetário. E uma vez que tenham sido introduzidos elementos fiduciários, é sempre difícil evitar o controle governamental sobre eles, mesmo tendo sido inicialmente emitidas por indivíduos em caráter privado. A razão consiste basicamente na dificuldade de esse libra evitar a falsificação ou seus equivalentes econômicos. O dinheiro fiduciário constitui um contrato para o pagamento do dinheiro padrão. Acontece, entretanto, que existe longo intervalo entre a confecção de tais contratos e sua realização. Tal fato aumenta a dificuldade de fazer executar o contrato e, portanto,
também a tentação de emitir contratos fraudulentos. Além disso, uma vez que elementos fiduciários tenham sido introduzidos, a tentação do governo de também emitir moeda fiduciária é quase irresistível. Na prática, portanto, os padrões mercadoria apresentam a tendência de se tornar padrões mistos envolvendo extensa intervenção por parte do Estado. É preciso notar que, apesar do clamor de bom número de pessoas a favor do padrão ouro, quase ninguém hoje em dia deseja literalmente um verdadeiro e pleno padrão ouro. As pessoas que dizem desejar um padrão ouro estão quase invariavelmente falando sobre o tipo de padrão atual ou o tipo de padrão mantido na década de 30, um padrão ouro controlado por um banco central ou outra agência do governo, que mantém pequena quantidade de ouro como garantia, para usar um termo bem inadequado, da moeda fiduciária. Alguns vão tão longe a ponto de propor o tipo de padrão mantido na década de 20, no qual existia circulação literal de ouro ou certificados de ouro como dinheiro corrente, mas também eles apoiam a coexistência do ouro moeda fiduciária governamental e depósitos emitidos por bancos que guardem reservas em ouro ou em moeda fiduciária. Mesmo nos chamados grandes dias do padrão ouro no século XIX, quando se supunha que o Banco da Inglaterra estivesse controlando o padrão ouro de modo conveniente, o sistema monetário estava longe de ser pleno e automático padrão ouro. Mesmo então esse padrão era fortemente manipulado. E certamente a situação agora é bem mais extrema, como resultado da adoção pela maioria dos países do ponto de vista de que o governo tem responsabilidade pelo emprego pleno. Minha conclusão é a de que um padrão automático de mercadoria não é uma solução, nem possível nem desejável, do problema de estabelecer uma estrutura monetária para uma sociedade livre. Não é desejável porque envolve alto custo em termos de recursos usados para a produção do produto monetário. E não é possível porque a mitologia e as crenças necessárias para torná-la efetiva não existem mais. Esta conclusão está confirmada pela evidência histórica geral a que já me referi e também pela experiência específica dos Estados Unidos. De 1879, quando os Estados Unidos retomaram o pagamento em ouro depois da Guerra Civil, até 1913, os Estados Unidos mantiveram o padrão ouro. Embora estivéssemos na ocasião mais perto de um padrão ouro automático do que já estivemos desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o padrão era ouro 100%. Havia a emissão de papel moeda pelo governo, e bancos privados emitiam a maior parte dos meios em circulação efetivos sob a forma de depósitos. Os bancos eram estritamente regulados em suas operações por agências do governo, os bancos nacionais pelo Comptroller of the Currency, bancos estaduais pelas autoridades bancárias estaduais. O ouro, pertencente ao tesouro, a bancos ou a indivíduos, sob a forma de moedas ou certificados, constituía entre 10 a 20% do estoque de dinheiro, variando a porcentagem exata de ano para ano. Os restantes 80 ou 90% eram prata, moeda fiduciária e depósitos bancários não cobertos pelas reservas de ouro. Em retrospecto, o sistema pode parecer ter funcionado razoavelmente bem. Para os americanos daquele tempo, não? A agitação com relação à prata em 1880, culminando com o discurso de Brian Cross of Gold que determinou a tônica para as eleições de 1896, foi um dos sinais de insatisfação. De outro lado, a agitação foi em grande parte responsável pelos anos de severa depressão do início da década de 1890. A agitação levou ao temor generalizado de que os Estados Unidos abandonassem o padrão ouro e que, em consequência, o dólar perdesse valor em termos de moedas estrangeiras. Tal fato levou a uma fuga do dólar e uma fuga de capital que forçou a deflação interna. As sucessivas crises financeiras de 1873, 1884, 1890 e 1893 levaram a uma exigência generalizada de reforma bancária por parte de comunidade bancária e empresarial. O pânico de 1907, envolvendo a recusa unânime dos bancos a converter depósitos em moeda sob pedido, cristalizou finalmente os sentimentos de insatisfação com o sistema financeiro numa exigência urgente de ação governamental.
O Congresso estabeleceu a Annual Monetary Commission e suas recomendações, relatadas em 1910 e concretizadas no Federal Reserve Act, foram votadas em 1913. As reformas preconizadas pelo Federal Reserve Act tiveram o apoio de todos os setores da comunidade, desde as classes trabalhadoras até os banqueiros, e dos dois partidos políticos. O presidente da National Monetary Commission era um republicano, Nelson W. Aldrich, o responsável principal no Senado pelo Federal Reserve Act era um democrata, Carter W. Glass. As mudanças introduzidas pelo Federal Reserve Act na organização monetária mostraram ser na prática bem mais drásticas do que imaginaram seus autores e partidários. Na época em que o Act foi votado, o padrão ouro imperava soberano por todo o mundo, não um padrão ouro inteiramente automático, mas o que mais se aproximou desse ideal em qualquer época. Considerava-se como certo que a situação continuaria desse modo, o que limitaria de forma considerável os poderes do Federal Reserve System. Mas, assim que o AC foi votado, estourou a Primeira Guerra Mundial. Houve então o abandono em grande escala do padrão ouro. No fim da guerra, o Reserve System não era mais um pequeno complemento ao padrão ouro destinado a garantir a conversão de uma forma de dinheiro em outras e a regulamentar e supervisionar os bancos. Tinha-se tomado uma autoridade discricionária poderosa, capaz de determinar a quantidade de dinheiro nos Estados Unidos e de afetar as condições financeiras internacionais do mundo inteiro. Uma autoridade monetária discricionária. O estabelecimento do Federal Reserve System foi a mudança mais notável nas instituições monetárias dos Estados Unidos desde pelo menos o Civil War National Banking Act. Pela primeira vez, desde o fim da autorização do Second Bank of the United States, em 1836, foi estabelecida uma organização oficial separada, recebendo a responsabilidade explícita pelas condições monetárias e supostamente os poderes adequados para alcançar a estabilidade monetária ou, pelo menos, evitar instabilidade muito intensa. É portanto instrutivo comparar a experiência como um todo antes e depois de seu estabelecimento, digamos, desde o fim da Guerra Civil até 1914 e de 1914 até hoje, para tomar dois períodos de duração semelhante. O segundo período foi claramente o mais instável economicamente, quer a instabilidade seja medida em termos de flutuações no estoque de dinheiro, nos preços ou na produção. Em parte, a instabilidade maior reflete o efeito das duas guerras mundiais durante o segundo período, o fato se constituiria em instrumento de instabilidade, qualquer que fosse nosso sistema monetário. Mas, mesmo que os anos de guerra e imediato pós-guerra sejam omitidos, e considerados somente os anos de paz, digamos, de 1920 até 1939 e de 1947 até os nossos dias, o resultado é o mesmo. O estoque de dinheiro, os preços e a produção se mostram decididamente mais instáveis após o estabelecimento do Reserve System em comparação com o período anterior. O período mais dramático de instabilidade na produção foi evidentemente o período entre as duas guerras, o que inclui as retrações severas de 1920 a 21, 1929-33 e 1937-38. Nenhum outro período de 20 anos na história americana contém 3 períodos de retração tão severa. Essa comparação tosca não prova evidentemente que o Federal Reserve System falhou em contribuir para a estabilidade monetária. É possível que os problemas que o System teve de enfrentar fossem mais graves do que os enfrentados pela estrutura monetária anterior. É possível que tais problemas tivessem produzido um grau de instabilidade monetária ainda maior sob a organização anterior. Mas a comparação crua deveria pelo menos mostrar ao leitor a necessidade de um pouco de prudência antes de considerar óbvio, como em geral se considera, que uma organização estabelecida há tempo, tão poderosa e tão abrangente como o Federal Reserve System esteja realizando uma função necessária e desejável e contribuindo para atingir os objetivos para os quais foi criada. Eu próprio estou convencido, na base de estudo aprofundado da evidência histórica, de que a diferença na estabilidade econômica revelada pela comparação pode ser de fato atribuída à diferença nas instituições monetárias.
Tal evidência persuadiu-me de que pelo menos um terço do aumento dos preços durante e após a Primeira Guerra Mundial pode ser atribuído ao estabelecimento do Federal Reserve System, e não teria ocorrido se o sistema bancário anterior tivesse sido mantido, de que a severidade de cada uma das retrações mais importantes, a de 192.021, a de 1929 a 33 e a de 1937 a 38, pode ser diretamente atribuída a determinadas providências tomadas ou omitidas pelas autoridades do Reserve e não teria ocorrido se as organizações bancárias e monetárias anteriores ainda prevalecessem. É provável que tivessem ocorrido crises em algumas ocasiões, mas é altamente improvável que qualquer delas se tivesse desenvolvido numa retração importante. Não posso apresentar aqui a evidência em questão. 2 Entretanto, devido à importância que a Grande Depressão de 1929 a 1933 teve na formação, ou, diria eu, deformação, da atitude geral com relação ao papel do governo nos assuntos econômicos, talvez seja útil indicar para tal episódio o tipo de interpretação que a evidência sugere. Devido às suas características dramáticas, o colapso do mercado de ações em outubro de 1929, que pôs termo ao mercado especulador de 1928 e 1929, é frequentemente considerado como o início e a causa imediata da Grande Depressão. Tais suposições não são corretas. O ponto culminante dos negócios foi alcançado em meados de 1929, alguns meses antes do colapso. Esse ponto pode muito bem ter sido atingido na data em que realmente ocorreu, em parte devido às condições de controle relativamente apertado do dinheiro impostas pelo Federal Reserve System numa tentativa de dominar a especulação. Deste modo indireto, o mercado de ações pode ter contribuído para o aparecimento da retração. O colapso do mercado de ações, por seu lado, teve alguns efeitos indiretos na confiança geral nos negócios e na disposição dos indivíduos de gastar, o que exerceu influência depressiva no curso dos negócios. Mas, por si próprios, tais efeitos não poderiam ter produzido um colapso na atividade econômica. Quando muito, teriam tornado a crise um pouco mais longa e um pouco mais severa do que as crises suaves que caracterizaram o crescimento da economia americana ao longo de sua história, não a teriam tornado tão catastrófica quanto foi. Durante certo tempo, no primeiro ano, a crise não mostrou nenhuma das características especiais que se tornariam dominantes mais tarde. O declínio econômico foi mais severo do que o do primeiro ano de inúmeras crises anteriores, provavelmente como consequência do colapso do mercado de ações e das condições excepcionais de rígido controle do dinheiro que estavam sendo mantidas desde 1928. Mas não mostrava nenhuma característica qualitativamente diferente, nenhum sinal de poder degenerar em catástrofe. Com exceção de um ingênuo raciocínio do tipo post hoc ergo propter hoc, não havia nada parecido na situação econômica em, digamos, setembro e outubro de 1930 que pudesse tornar o continuado e drástico declínio dos anos seguintes inevitável ou mesmo altamente provável. Em retrospecto, é claro que o Reserve System já deveria estar se comportando de modo diferente, que não deveria ter permitido que o estoque de dinheiro declinasse de cerca de 3% de agosto de 1929 a outubro de 1930, um declínio maior do que o ocorrido durante as mais severas crises anteriores tomadas em conjunto. Embora isso tivesse sido um erro, ainda pode ser perdoado e não foi realmente crítico. O caráter da crise mudou drasticamente em novembro de 1930, quando uma série de falências de bancos levou a uma enorme corrida a bancos, o que significa tentativas dos depositantes para converter depósitos em dinheiro. A atitude espalhou-se de parte a parte do país e atingiu um clímax em 11 de dezembro de 1930, quando o Banco dos Estados Unidos também faliu. Essa falência foi crítica não somente porque o banco era um dos maiores do país, com mais de 200 milhões de dólares de depósitos, mas também porque, embora se tratasse de um banco comercial comum, seu nome tinha levado muitas pessoas no país e no exterior a acreditar tratar-se de banco oficial.
Antes de outubro de 1930, não tinha havido nenhum sinal de crise em termos de liquidez ou qualquer perda de confiança em bancos. Desse momento em diante, a economia passou a sofrer crises de liquidez recorrentes. A onda de falência de bancos se acalmava um pouco e recomeçava depois quando algumas poucas falências dramáticas ou outros fatores provocavam nova perda de confiança no sistema bancário e nova série de corridas a bancos. Tratava-se de fatos importantes, não tanto por causa das falências dos bancos, mas sobretudo a seus efeitos no estoque de dinheiro. Num sistema bancário de reserva fracionária como o nosso, um banco não tem obviamente $1 de moeda, ou seu equivalente, por $1 de depósito. É por isto que o termo depósito não é conveniente e leva a mal-entendidos. Quando se deposita $1 num banco, o banco pode acrescentar 15 ou 20 centavos à sua caixa, o resto ele empresta em outro guichê. O que toma emprestado pode, por sua vez, redepositar a soma no mesmo banco ou em outro, e o processo se repete. O resultado é que, para cada $1 de dinheiro possuído por um banco, ele devê diversos dólares de depósitos. O estoque total de dinheiro, caixa mais depósitos, para um dado volume de dinheiro em caixa é, pois, tanto maior quanto maior for a fração de dinheiro que o público está disposto a manter em depósito. Qualquer tentativa generalizada dos depositantes para obter seu dinheiro significará um declínio no volume total de dinheiro, se não ser que haja algum modo de criar dinheiro adicional e algum modo de os bancos obterem-no. Caso contrário, um banco, ao tentar atender a seus depositantes, pressionará outros bancos pedindo empréstimos ou vendendo investimentos ou retirando seus depósitos, e esses outros bancos, por sua vez, pressionarão outros ainda. O círculo vicioso, de se desenvolver livremente, cresce por si só, pois as tentativas dos bancos para conseguirem dinheiro baixam o preço dos títulos, tornam insolventes bancos que, na realidade, eram seguros, abalam a confiança dos depositantes e dão início a um novo círculo. Foi esse precisamente o tipo de situação que levou a um pânico bancário durante o sistema pré-Federal Reserve e a uma suspensão geral da conversão de depósitos em dinheiro em 1907. A suspensão foi um passo drástico e, durante certo tempo, a situação piorou. Mas foi também uma medida terapêutica. Foi capaz de cortar o círculo vicioso, impedindo o alastramento do contágio, evitando que a falência de alguns poucos bancos viesse a pressionar outros, levando também à falência bancos sólidos. Em poucas semanas ou meses, quando a situação se estabilizou, a suspensão foi cancelada e a recuperação começou sem retração monetária. Como vimos, uma das maiores razões para a criação do Federal Reserve System foi a de resolver tais situações. Foi-lhe dado, por isso, o poder de criar mais dinheiro se viesse a surgir uma demanda generalizada por parte do público e também os meios de tornar o dinheiro disponível aos bancos, com a garantia do ativo de cada banco. Desse modo, esperava-se que qualquer ameaça de pânico pudesse ser controlada, que não houvesse a necessidade de suspender a conversão de depósitos em dinheiro, e que os efeitos depressivos de crises monetárias pudessem, assim, ser inteiramente evitados. A primeira vez em que esses poderes se tornaram necessários, e, portanto, o primeiro teste de sua eficiência, ocorreu em novembro e dezembro de 1930, como resultado das falências bancárias já comentadas acima. O Reserve System falhou tristemente. Fez muito pouco ou nada para fornecer liquidez aos bancos, considerando aparentemente o fechamento de bancos como pouco importante. É conveniente enfatizar, contudo, que o fracasso do System foi um fracasso de vontade, e não de poder. Nessa ocasião, como nas que se seguiram, o System tinha amplos poderes para fornecer aos bancos o dinheiro que seus depositantes reclamavam. Se isto tivesse sido feito, o fechamento dos bancos teria sido evitado e a debacle monetária não ocorreria. A onda inicial de falências de bancos arrefeceu e, em princípios de 1931, já havia sinais de um retorno da confiança. O Reserve System aproveitou a oportunidade para reduzir o crédito, o que quer dizer que controlou as forças naturalmente expansivas adotando uma ação que levava a uma deflação branda.
Mesmo assim, havia sinais de recuperação não somente no setor monetário mas também em outras atividades econômicas. Os números para os primeiros 4 ou 5 meses de 1931, se examinados sem referência ao que ocorreu em seguida, apresentam todos os sinais do fim de uma fase e do princípio de uma renovação. A tentativa de renovação foi, contudo, muito curta. Novas falências de bancos começaram novas séries de corridas e o consequente declínio no estoque do dinheiro. Ainda desta vez, o Reserve System permaneceu inativo. Em face de uma liquidação sem precedentes do sistema bancário comercial, os livros do encarregado dos empréstimos de última hora mostram um declínio no volume de crédito à disposição dos bancos membros da organização. Em setembro de 1931, a Grã-Bretanha abandonou o padrão ouro. Este ato foi precedido e seguido por retiradas de ouro dos Estados Unidos. Embora o ouro estivesse entrando nos Estados Unidos nos últimos 2 anos e o estoque norte-americano de ouro e a reserva de ouro do Federal Reserve estivessem num ponto máximo, o Reserve System reagiu vigorosa e prontamente contra a saída do ouro para o exterior, apesar de não haver tomado semelhante atitude na crise interna anterior. E reagiu de um modo que iria certamente intensificar as dificuldades financeiras internas. Após mais de 2 anos de severa crise econômica, o System aumentou a taxa de desconto, a taxa de juros que aplicava aos empréstimos aos bancos membros, e o aumento foi maior, em termos de período de tempo, do que qualquer outro de sua história. A medida estancou a retirada de ouro. Mas foi acompanhada por um aumento espetacular de falência de bancos e de corridas para retiradas. Nos 6 meses que decorreram de agosto de 1º a janeiro de 1932, entre 10 bancos existentes suspendeu as OPECUs, e os depósitos totais em bancos comerciais caíram 15%. Uma mudança temporária de política em 1932 envolvendo a compra de $1 bilhão em títulos do governo atenuou um pouco o ritmo do declínio. Se esta medida tivesse sido tomada em 1931, teria, quase etamente, evitado a debacle aqui descrita. Em 1932, já era tarde demais, e medida funcionou como mero paliativo, e, quando o System voltou à passividade, a melhora temporária foi seguida de mais um colapso terminante no Banking Holiday de 1933, quando todos os bancos dos Estados Unidos foram oficialmente fechados por mais de uma semana. Um sistema estabelecido em grande parte para evitar uma suspensão temporária da conversão de depósitos em dinheiro, uma medida que havia anteriormente evitado a falência de bancos, possibilitou primeiro que 1/3 dos bancos do país deixasse de existir e depois levou a uma suspensão da conversão incomparavelmente mais severa e extensa do que qualquer suspensão anterior. Entretanto, tão grande é a capacidade de autojustificação que o Federal Reserve Board foi capaz de escrever em seu relatório anual de 1933. A capacidade que o Federal Reserve Banks demonstrou de poder atende a enormes demandas de dinheiro durante a crise e evidenciou a eficiência de sistema monetário do país sob o Federal Reserve Act. É difícil dizer qual teria sido o desenvolvimento da presente depressão se o Federal Reserve System não tivesse seguido uma política liberal de compras no open market. Em resumo, de julho de 1929 a março de 1933, o estoque de dinheiro nos Estados Unidos caiu de 1/3, e mais de 2/3 do declínio teve lugar após a Inglaterra sair do padrão ouro. Se se tivesse evitado a queda do estoque de dinheiro, como era claramente possível, a crise teria sido bem menos longa e bem mais suave. Ainda poderia ser considerada como relativamente severa em termos de padrões históricos. Mas é totalmente inconcebível que, no decorrer de 4 anos, a renda monetária pudesse ter declinado mais de 50% e os preços, mais de 30%, não fosse a diminuição no estoque de dinheiro. Não conheço nenhuma depressão severa em qualquer país ou em qualquer época que não tenha sido acompanhada por um declínio agudo no estoque de dinheiro, e nenhum declínio agudo no estoque de dinheiro que não tenha sido acompanhado por uma grave depressão.
A Grande Depressão nos Estados Unidos, longe de ser um sinal da instabilidade inerente do sistema de empresa privada, constitui testemunho de quanto mal pode ser causado por erros de um pequeno grupo de homens quando dispõem de vastos poderes sobre o sistema monetário de um país. E possível que esses erros possam ser desculpados na base do conhecimento disponível naquela ocasião, embora eu ache que não. Mas este não é realmente o ponto. Qualquer sistema que dê tanto poder a um grupo de homens cujos erros, tão severos e amplos, é um mau sistema. É um mau sistema para os que acreditam na liberdade justamente porque dá a poucos homens um poder tão grande sem que seja exercido nenhum controle efetivo pelo corpo político. Este é o argumento-chave político contra um banco central independente. Mas é um mau sistema, mesmo para os que põem a segurança acima da liberdade. Erros, compreensíveis ou não, não podem ser evitados em sistemas que dispersam a responsabilidade mas dão poderes amplos a um pequeno grupo de homens e, portanto, tornam ações políticas importantes altamente dependentes de acidentes de personalidade. É este o argumento-chave técnico contra a existência de um banco central independente. Parafraseando Clemenceau, dinheiro é coisa importante demais para ser deixado aos banqueiros centrais. Normas em vez de autoridades. Se não podemos alcançar nossos objetivos nem por meio de um padrão ouro inteiramente automático nem por meio da ação livre de autoridades independentes, como poderemos estabelecer um sistema monetário estável e ao mesmo tempo livre da influência irresponsável do governo, um sistema capaz de fornecer a estrutura monetária indispensável a uma economia de livre empresa e que não possa ser usada como fonte de poder para ameaçar a liberdade econômica e política? O único meio já sugerido e que parece promissor é tentar estabelecer um governo de lei, em vez de um governo de homens, por meio da legislação de normas para a direção da política monetária, a qual teria o efeito de permitir ao público exercer o controle da política monetária por meio das autoridades políticas e, ao mesmo tempo, evitaria que a política monetária fosse vítima dos caprichos das autoridades políticas. A questão do estabelecimento de normas para a política monetária tem muito em comum com um tópico que parece a princípio muito diferente, o da primeira emenda da Constituição. Sempre que alguém sugere a conveniência de uma norma legislativa para o controle do dinheiro, a resposta estereotipada é a de que não faz sentido atar as mãos das autoridades monetárias deste modo, porque a autoridade, se quiser, pode sempre fazer o que a norma estabelece por vontade própria e, além disso, dispõe de outras alternativas, logo, com certeza, conclui-se, pode funcionar melhor do que a norma. Uma versão alternativa do mesmo argumento é aplicada à legislatura. Se a legislatura se mostra disposta a aceitar a norma, disse, ela também estará disposta a legislar a norma correta em cada caso específico. Como então, conclui-se, pode a adoção de norma fornecer proteção contra a ação política irresponsável? O mesmo argumento pode ser aplicado com pequenas alterações à primeira emenda da Constituição e, igualmente, à Constituição inteira. Não é absurdo ter uma prescrição padrão relativa à liberdade de palavra. Por que não tomar cada caso separadamente, e tratá-lo de acordo com suas características específicas? Não é essa a contrapartida ao argumento usual em política monetária de que não é conveniente amarrar as mãos das autoridades monetárias antecipadamente, de que devem ser deixadas livres para tratar de cada caso conforme seus próprios méritos? Porque não é o argumento igualmente válido para a liberdade de palavra. Um homem deseja postar-se na esquina de uma rua e falar a favor do controle da natalidade, um outro, sobre o comunismo, um terceiro, sobre o vegetarianismo, e assim por diante, ad infinitum. Por que não aprovar uma lei afirmando ou negando a cada um deles o direito de falar sobre tais temas específicos? Ou, de modo alternativo, por que não dar o poder de decidir a questão a uma agência administrativa? Fica imediatamente claro que, se tomarmos cada caso separadamente, a maioria quase certamente votará para negar a liberdade de palavra na maior parte dos casos ou talvez mesmo em cada caso tomado separadamente. Se o desejo do Sr. X de fazer propaganda do controle da natalidade for submetido à votação, com certeza terá resultado negativo, o mesmo acontecerá com o comunismo.
O vegetariano talvez consiga permissão para se expressar, embora não tenha muita certeza disso. Agora, suponhamos que todos esses casos sejam agrupados num só conjunto e o povo solicitado a votar nele como um todo, votar para decidir se deve dar liberdade de palavra ou não a todos estes casos agrupados. É perfeitamente possível, e eu diria mesmo altamente provável, que grande maioria vote pela liberdade de palavra, isto é, ao votar no grupo em conjunto, as pessoas votariam de modo exatamente oposto ao que fariam se tivessem que votar em cada caso separadamente. Por quê? Uma das razões é que as pessoas se preocupam mais com o perigo de serem privadas do seu direito de liberdade de palavra quando constituem uma minoria do que com o perigo envolvido em privar alguém de seu direito de liberdade de palavra quando fazem parte de uma maioria. Como consequência, quando votam no conjunto como um todo, dão muito mais peso à negação pouco frequente que lhes é feita de sua liberdade de palavra quando fazem parte de uma minoria do que à negação frequente da liberdade de palavra a outros. Uma outra razão, e esta apresenta relevância mais direta para a política monetária, é que, se os casos são considerados em conjunto, torna-se claro que a política seguida tem efeitos cumulativos, que tendem a não ser reconhecidos e a não ser levados em conta quando cada caso é votado em separado. Quando um voto é apresentado sobre se o Sr. X pode falar numa praça, não se leva em conta os efeitos favoráveis de uma propalada política geral de liberdade de palavra. Não se considera o fato de que a sociedade em que as pessoas não têm a liberdade de se expressarem em praças sem legislação especial tornar-se-á uma sociedade em que o desenvolvimento de ideias novas, experimentação, mudança etc. ficarão seriamente comprometidos, o que é óbvio para nós todos que temos a sorte de ter vivido numa sociedade que não considera cada caso de liberdade de palavra separadamente. Exatamente o mesmo raciocínio se aplica na área monetária. Se cada caso for considerado em termos de seus próprios méritos, a decisão errada terá grande probabilidade de ser adotada em bom número de casos, pois os responsáveis pela tomada de decisão estão examinando somente uma área limitada e não levam em conta as consequências cumulativas da política como um todo. De outro lado, se uma norma geral for adotada para um conjunto de casos, a existência desta regra tem efeito favorável nas atitudes, crenças e expectativas das pessoas, o que não aconteceria, mesmo no caso da adoção discriminatória de política exatamente idêntica numa série de casos em ocasiões separadas. Se uma norma precisa ser legislada, qual deverá ser? A norma mais frequentemente sugerida por pessoas de convicções liberais é a da norma do nível de preço, isto é, uma diretriz legislativa às autoridades monetárias para manterem um nível de preço estável. Acho que se trata de uma norma errada, por ser estabelecida em termos de objetivos para cujo alcance as autoridades não dispõem de poderes claros e diretos. E consequentemente sobrevém o problema da dispersão das responsabilidades, deixando as autoridades muito à vontade. Há de fato uma conexão estreita entre ações monetárias e o nível de preço. Mas a conexão não é tão invariável ou tão direta que o objetivo de alcançar um preço estável possa constituir uma direção apropriada para as atividades diárias das autoridades. A questão da norma a adotar já foi considerada em detalhes por mim. 3 Portanto, limitar-me-ei a apresentar aqui minha conclusão. No estado presente de nosso conhecimento, parece-me conveniente estabelecer a regra em termos do comportamento do estoque de dinheiro. Minha escolha no momento seria a de uma norma que instruísse as autoridades monetárias a alcançar determinada taxa de aumento no estoque de dinheiro. Para isso, eu definiria o estoque de dinheiro como incluindo o dinheiro existente fora dos bancos comerciais e os depósitos nos bancos comerciais. Determinaria também que o Reserve System providenciasse para que o total de estoque de dinheiro assim definido aumentasse de mês para mês e, de fato, até onde possível, de dia para dia, uma taxa anual de X, onde X fosse um número entre 3 e 5. A definição precisa de dinheiro adotada, ou a taxa precisa de aumento escolhida, é menos importante do que a escolha definida de uma determinada definição e de uma determinada taxa de aumento. Na atual situação,
Tal norma cortaria drasticamente o poder discriminatório das autoridades monetárias, mas ainda deixaria um volume indesejável de liberdade nas mãos do Federal Reserve e das autoridades do Tesouro 2RO com respeito a como alcançar a taxa estabelecida de crescimento no estoque de dinheiro, a administração da dívida e a supervisão bancária, entre outras coisas. Reformas bancárias e fiscais adicionais, que descrevi em detalhes em outra obra, seriam não só necessárias como convenientes. Teriam o efeito de eliminar a atual intervenção governamental nos empréstimos e nos investimentos e de converter as operações governamentais de financiamento, de fonte perpétua de instabilidade e incerteza em atividade razoavelmente regular e previsível. Mas, embora importantes, essas reformas adicionais são menos básicas do que a adoção de uma norma que limite a liberdade das autoridades monetárias no que concerne ao estoque de dinheiro. Gostaria de enfatizar que não considero minha proposta particular como definitiva da administração monetária a qual deve-se ser registrada no bronze e adotada por toda a eternidade. Parece-me, contudo, a norma que oferece as melhores possibilidades de levar a um certo grau de estabilidade monetária, à luz do nosso conhecimento atual. Tenho naturalmente esperanças de que, à medida que trabalhássemos com ela, à medida que aprendêssemos mais sobre assuntos monetários, poderíamos ser capazes de conceber normas melhores, que levariam a resultados ainda melhores. Esta norma me parece a única atualmente disponível para converter a política monetária num dos sustentáculos de uma sociedade livre, em vez de permitir que continue constituindo uma ameaça às suas bases. Capítulo 4. Finanças internacionais e problemas de mercado. O problema dos acordos monetários internacionais consiste na relação entre as diversas moedas nacionais, os termos e condições sob os quais os indivíduos podem converter dólares americanos em libras esterlinas, dólares canadenses em dólares americanos, etc. Esse problema está estreitamente ligado ao controle do dinheiro discutido no capítulo anterior. Está ligado também às políticas governamentais a respeito do mercado internacional, por ser o controle sobre o mercado internacional uma das técnicas de regular os pagamentos internacionais. Importância dos acordos monetários internacionais para a liberdade econômica. A despeito de seu caráter técnico e de sua desanimadora complexidade, o tema dos acordos monetários internacionais não pode ser negligenciado por um liberal. Basta dizer que, hoje, a ameaça mais séria a curto prazo para a liberdade econômica dos Estados Unidos, além, naturalmente, do início da Terceira Guerra Mundial, é a de sermos levados a adotar controles econômicos cada vez mais extensos a fim de resolver o problema do balanço de pagamentos. A interferência com o comércio internacional parece inócua, pode obter o apoio de pessoas que, em outras ocasiões, se mostram apreensivas com a interferência do governo nos assuntos econômicos. Inúmeros homens de negócios consideravam-na como parte do American Way/I, mas há poucas interferências tão capazes de se desenvolverem tanto e de se tornarem tão destrutivas para a economia livre. Já há bastante experiência para que possamos concluir que a maneira mais efetiva de converter uma economia de mercado numa sociedade de economia autoritária consiste em começar a impor controles diretos sobre o câmbio. Esse primeiro passo leva imediatamente ao racionamento das importações, ao controle da produção doméstica que utiliza produtos importados ou que produz substitutos para as importações, e assim por diante numa espiral sem fim. Entretanto, mesmo um defensor tão ardoroso da livre empresa como o senador Barry Goldwater foi às vezes levado, quando discutia o chamado Gold Flow, a sugerir restrições nas transações cambiais como uma cura necessária. Tal cura seria extraordinariamente pior do que a moléstia. Na verdade, há pouca novidade sob o sol em matéria de política econômica. O que se apresenta corno novo não é senão o que foi recusado pelo século anterior sob algum disfarce. A não ser que me engane, contudo, controles cambiais completos e a chamada não conversão de moedas são uma exceção, e sua origem revela marca autoritária. Até onde sei, foram inventadas por Hjalmar Schacht nos primeiros anos do regime nazista. Em inúmeras ocasiões no passado, é claro, as moedas foram descritas como não conversíveis.
Mas essa palavra significava, então, simplesmente que o governo do dia não estava disposto ou não podia converter papel-moeda em ouro ou prata, ou na mercadoria que fosse indicada, na proporção especificada. Raramente, porém, isso significou que um país proibia seus cidadãos ou residentes de comerciar pedaços de papel prometendo pagar determinadas sumas na moeda do país por pedaços correspondentes de papel-moeda de outro país, ou pagar determinada mercadoria com moedas ou lingotes. Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos e por mais 15 anos depois, por exemplo, a moeda americana foi inconversível no sentido de que os portadores da mesma não podiam devolvê-la ao tesouro e obter um certo volume de ouro por ela. Mas, durante todo o período, os cidadãos puderam comprar ouro ao preço de mercado ou comprar e vender libras inglesas com dinheiro americano ao preço mutuamente conveniente às duas partes envolvidas. Nos Estados Unidos, o dólar tornou-se inconversível no sentido antigo desde 1933. É, portanto, ilegal aos cidadãos americanos guardar, comprar ou vender ouro. O dólar não se tornou inconversível no sentido novo. Mas, infelizmente, parece que estamos adotando políticas que, cedo ou tarde, muito provavelmente nos levarão em tal direção. Papel do ouro no sistema monetário americano. Somente o atraso cultural nos leva ainda a pensar no ouro como o elemento central de nosso sistema monetário. Uma descrição mais apurada do papel do ouro na política dos Estados Unidos indica tratar-se basicamente de uma mercadoria cujo preço é sustentado, como o do trigo e de outros produtos agrícolas. Nosso programa de manutenção do preço do ouro difere em 3 pontos importantes do programa adotado para o trigo. Primeiro, pagamos o preço em questão tanto para o produtor externo como para o interno. Segundo, vendemos livremente ao preço em questão para os compradores do exterior, mas não para os do país. Terceiro, e este constitui uma relíquia importante do papel monetário do ouro, o Tesouro está autorizado a imprimir dinheiro para pagar o ouro que compra, de modo que as despesas da compra do ouro não aparecem no orçamento e as sumas necessárias não precisam ser explicitamente reservadas pelo Congresso. De modo semelhante, quando o Tesouro vende ouro, o livro mostra simplesmente uma redução nos certificados de ouro, e não um recibo que entre no orçamento. Quando o preço do ouro foi primeiramente fixado no seu nível atual de $35 a onça, em 1934, o preço estava bem acima do preço do ouro no mercado livre. Em consequência, o ouro inundou os Estados Unidos, nosso estoque de ouro triplicou em 6 anos e chegamos a possuir bem mais do que a metade do estoque de ouro do mundo. Acumulamos um excedente de ouro pela mesma razão porque acumulamos um excedente de trigo, o governo ofereceu preço mais alto que o do mercado. Mais recentemente, a situação mudou. O preço do ouro legalmente fixado permaneceu no nível de $35, os preços de outras mercadorias dobraram ou triplicarão. Portanto, $35 constituem agora menos do que seria o preço no mercado livre. Como consequência disso, estamos enfrentando uma falta, e não um excedente, exatamente pela mesma razão porque o teto nos aluguéis leva a uma falta de casas, uma vez que o governo está tentando manter o preço do ouro abaixo do preço do mercado. O preço legal do ouro já deveria ter sido aumentado há muito tempo, da mesma forma que o preço do trigo tem sido aumentado de tempos em tempos, exceto que, no caso do ouro, os dois maiores produtores, e por conseguinte os dois maiores beneficiários de um aumento de preço, seriam a União Soviética e a África do Sul, dois países pelos quais os Estados Unidos nutrem menos simpatias políticas. O controle governamental do preço do ouro, da mesma forma que o controle de qualquer outro preço, é inconsistente com uma economia livre. Esse pseudo-padrão ouro deve ser claramente distinguido do uso do ouro como dinheiro sob um verdadeiro padrão ouro, o qual é inteiramente consistente com uma economia livre, embora não seja de fato praticável. Ainda mais que a fixação do preço como tal, as medidas associadas tomadas em 1933 e 1934 pela administração Roosevelt, quando aumentou o preço do ouro, representaram um afastamento fundamental dos princípios liberais e estabeleceram precedentes que serviriam para contagiar o mundo livre. Refiro-me à nacionalização do estoque de ouro.
a proibição de propriedade privada do ouro para propósitos monetários e a abrogação da cláusula do ouro em contratos públicos e privados. É bom observar que se trata aqui de um ponto sutil que depende do que é mantido constante na estimativa do preço do mercado livre, particularmente com respeito ao papel monetário do ouro. Em 1933 e princípios de 1934, os proprietários particulares de ouro foram obrigados por lei a devolvê-lo ao governo federal. Foram compensados com preço igual ao fixado pela lei anterior, que estava na ocasião bem abaixo do preço de mercado. Para tornar tal obrigação efetiva, a propriedade privada de ouro nos Estados Unidos foi tornada ilegal, com exceção de sua utilização nas artes. É difícil imaginar medida mais destrutiva dos princípios da propriedade privada sobre os quais repousam as bases de uma sociedade de livre empresa. Não há nenhuma diferença, em princípio, entre essa nacionalização do ouro a preço artificialmente baixo e a nacionalização da terra e das fábricas feita por Fidel Castro a preço artificialmente baixo. De que modo podem os Estados Unidos protestar contra essa nacionalização após terem realizado a primeira? No entanto, tão grande é a cegueira de alguns partidários da livre empresa com relação ao ouro que, em 1960, Henry Alexander, chefe da Morgan Guaranty Trust Company, sucessora da JP Morgan & Co., propôs que a proibição da propriedade de ouro por cidadãos dos Estados Unidos fosse estendida ao ouro mantido no exterior. E sua proposta foi adotada pelo presidente Eisenhower, sem nenhum protesto por parte da comunidade bancária. Embora baseada no argumento da conservação do ouro para uso monetário, a proibição da propriedade privada de ouro não foi estabelecida na base de propósitos monetários, fossem eles bons ou maus. Foi adotada para permitir ao governo colher o lucro do aumento do preço, ou talvez para impedir que alguns indivíduos se beneficiassem dele. A abrogação da cláusula ouro teve propósito semelhante. E também traz em si a destruição dos princípios básicos da livre empresa. Contratos fechados em boa-fé e com inteiro conhecimento de ambas as partes foram declarados destituídos de valor em benefício de uma das partes. Pagamentos e fuga de capital. Ao discutir as relações monetárias internacionais num nível mais geral, é necessário distinguir dois problemas diferentes: o balanço de pagamentos e o perigo de uma corrida ao ouro. A diferença entre os dois problemas pode ser ilustrada de modo simples considerando a analogia de um banco comercial comum. O banco deve organizar seus negócios de tal modo que perceba, sob a forma de taxa de serviços, juros sobre empréstimos, etc., um total bastante grande para permitir-lhe fazer frente às suas despesas, salários, juros sobre fundos levantados, custo de suprimentos, lucros para os acionistas, etc. Deve, portanto, lutar para ter um bom volume de rendas. Mas mesmo um banco que esteja em boas condições em termos de renda pode passar por sérias dificuldades se, por qualquer motivo, seus depositantes vierem a perder a confiança nele e subitamente exigirem em massa a devolução de seus depósitos. Inúmeros bancos sólidos foram forçados a fechar as portas devido a corridas desse tipo durante a crise de liquidez descrita no capítulo anterior. Os dois problemas não são evidentemente independentes. Uma razão importante pela qual os depositantes podem perder a confiança num banco é o fato de este estar apresentando perdas em seu balanço. E contudo, os dois problemas são também muito diferentes. De um lado, problemas de perdas no balanço surgem em geral de modo muito lento, e há sempre bastante tempo disponível para resolvê-los. Quase nunca aparecem de surpresa. Uma corrida, de outro lado, pode surgir subitamente e de modo imprevisível. A situação dos Estados Unidos é precisamente paralela. Os residentes e o próprio governo dos Estados Unidos estão interessados em comprar moedas estrangeiras com dólares de modo a adquirir mercadorias e serviços em outros países, investir em empreendimentos no exterior, pagar juros de dívidas, devolver empréstimos ou dar presentes a outras pessoas, em termos privados ou públicos. Ao mesmo tempo, estrangeiros estão interessados em adquirir dólares com moedas estrangeiras para propósitos correspondentes.
Após o fato, o número de dólares gastos para adquirir moedas estrangeiras será precisamente igual ao número de dólares comprados com moedas estrangeiras, do mesmo modo que o número de pares de sapatos vendidos é precisamente igual ao número comprado. A aritmética é simples, a compra de um homem é a venda do outro. Mas não há nada que nos garanta que a um determinado preço da moeda estrangeira em termos de dó/ares, o número de dólares que alguém quer gastar seja igual ao número de dólares que os outros querem comprar, do mesmo modo que não há nada que nos garanta que a um determinado preço para os sapatos o número de pares de sapatos que umas pessoas querem comprar seja exatamente igual ao número de pares que outras pessoas querem vender. A igualdade exposta reflete certos mecanismos que eliminaram qualquer discrepância ex ante. O problema de se chegar a um mecanismo apropriado a este objetivo é a contrapartida do problema do banco com relação a seu balanço. Além disso, os Estados Unidos têm, como o banco, o problema de evitar uma corrida. Os Estados Unidos têm o compromisso de vender ouro a bancos centrais e governos estrangeiros a $35 a onça. Bancos centrais estrangeiros, governos e residentes possuem enormes fundos nos Estados Unidos sob a forma de depósitos ou títulos que podem ser facilmente vendidos por dólares. A qualquer momento, podem eles dar início a uma corrida ao Tesouro americano, tentando converter seus dólares em ouro. Foi isso precisamente o que aconteceu em fins de Elino e que poderá voltar a acontecer a qualquer momento no futuro, até mesmo antes da publicação deste livro. Os dois problemas estão relacionados em primeiro lugar, como com relação a bancos, as dificuldades apresentadas no balanço são a maior fonte de perda da confiança na capacidade de os Estados Unidos honrarem sua promessa de vender ouro a $35 a onça. O fato de os Estados Unidos terem sido obrigados a recorrer a empréstimos no exterior de modo a equilibrar sua conta corrente é a razão principal que leva os possuidores de dólares a se interessarem em convertê-los em ouro ou em outras moedas. Em segundo lugar, o preço fixo do ouro constitui o dispositivo que adotamos para prender outro conjunto de preços, o preço do dólar em termos de moedas estrangeiras, e o fluxo do ouro, o meio que adotamos para resolver discrepâncias ex ante no balanço de pagamentos. Mecanismos alternativos para obter o equilíbrio nos pagamentos externos. Poderemos esclarecer melhor as relações acima, considerando que mecanismos alternativos estão disponíveis para obter um equilíbrio nos pagamentos, o primeiro e, de muitos modos, o mais fundamental dos dois problemas. Suponhamos que os Estados Unidos estejam em situação de equilíbrio razoável em termos de pagamentos internacionais e sobrevenha algo, alterando a situação por meio, digamos, da redução do número de dólares que estrangeiros desejam comprar em comparação com o número de dólares que os residentes nos Estados Unidos queiram vender, ou, encarando o caso do outro ponto de vista, por meio do aumento da quantidade de moeda estrangeira que os possuidores de dólares desejam comprar em comparação com a que possuidores de moedas estrangeiras desejam vender por dólares. Isto é, algo ameaça produzir um déficit nos pagamentos dos Estados Unidos. Tal situação pode resultar do aumento da eficiência na produção do exterior ou diminuição da eficiência no país, aumento das despesas dos Estados Unidos em ajuda externa ou redução de tais despesas por parte de outros países, ou 1 milhão de outras mudanças que estão sempre ocorrendo. Há 4, e somente 4, modos pelos quais um país pode tentar ajustar-se a tais distúrbios e algumas combinações destes modos devem ser usadas. 1. As reservas de moedas estrangeiras dos Estados Unidos podem ser diminuídas ou as reservas estrangeiras de moeda americana aumentadas. Na prática, isso significa que o governo dos Estados Unidos pode deixar o seu estoque de ouro baixar, pois o ouro é intercambiável com moedas estrangeiras, ou pode pedir emprestado moedas estrangeiras e torná-las disponíveis por dólares a taxas de câmbio oficiais, ou os governos estrangeiros podem acumular dólares vendendo a residentes dos Estados Unidos moedas estrangeiras a taxas oficiais. A utilização das reservas é, obviamente, atuando muito, um expediente temporário. De fato, é precisamente o uso extensivo desse expediente pelos Estados Unidos o responsável pela grande preocupação com o balanço de pagamentos. 2.
Os preços internos nos Estados Unidos podem ser reduzidos em comparação com os preços externos. Este é o principal mecanismo de adaptação num padrão ouro completo. Um déficit inicial produziria uma saída de ouro, mecanismo L acima, a saída do ouro produziria um declínio no estoque de dinheiro, o declínio no estoque de dinheiro produziria uma queda nos preços e lucros internos. Ao mesmo tempo, os efeitos contrários ocorreriam no exterior, a entrada do ouro expandiria o estoque de dinheiro e, portanto, preços e lucros se elevariam. Preços mais baixos nos Estados Unidos e preços mais altos no exterior tornariam as mercadorias americanas mais atrativas para estrangeiros e, portanto, aumentaria o número de dólares que desejariam comprar. Ao mesmo tempo, as mudanças de preço tornariam as mercadorias estrangeiras menos atrativas para os residentes nos Estados Unidos e, portanto, diminuiria o número de dólares que desejariam vender. Ambos os efeitos funcionariam para reduzir o déficit e reequilibrar o balanço sem a necessidade de saídas adicionais de ouro. Sob os padrões atuais, tais efeitos não são automáticos. Saídas de ouro podem ainda ocorrer como um primeiro passo, mas não afetariam o estoque de dinheiro tanto no país que perdesse quanto no país que ganhasse ouro, a não ser que as autoridades monetárias dos dois países decidissem que isso deveria acontecer. Atualmente em todos os países, o Banco Central ou o Tesouro tem o poder de contornar a influência da saída do ouro ou de alterar o estoque de dinheiro sem saídas de ouro. Portanto, tal mecanismo só será usado se as autoridades do país que está sofrendo o déficit quiserem produzir a deflação, criando assim desemprego, a fim de resolver seus problemas de pagamento, ou se as autoridades do país em estado de superávit estejam dispostas a produzir a inflação. 3. Exatamente os mesmos efeitos podem ser obtidos por meio de uma alteração nas taxas de câmbio ou nos preços internos. Por exemplo, suponhamos que, sob o mecanismo 2, o preço de um determinado carro nos Estados Unidos caia de 10%. De $2.800 para $2.520. Se o preço da libra for $2.80, isto significa que o preço na Inglaterra, não considerando frete e outras despesas, cairia de L000 para 900 libras. Exatamente o mesmo declínio nos preços britânicos poderia ocorrer, sem nenhuma alteração no preço nos Estados Unidos, se o preço da libra subisse de 2,80 para $3,11. Anteriormente, os ingleses teriam que gastar 1.000 libras para obter $2.800. Agora, poderiam obter $2.800 por somente 900 libras. Mas os ingleses não saberiam da diferença existente entre esta redução do custo e a correspondente redução por meio de uma baixa no preço nos Estados Unidos sem uma mudança na taxa de câmbio. Na prática, há uma série de modos pelos quais a mudança na taxa de câmbio pode ocorrer. Com o tipo de taxas de câmbio amarradas que inúmeros países têm agora, ela pode ocorrer por meio de desvalorização ou da valorização, que consiste em, digamos, uma declaração governamental de que está sendo mudado o preço ao qual pretende amarrar sua moeda. Alternativamente, a taxa de câmbio não precisa ser amarrada, pode tratar-se de uma taxa de mercado móvel, alterando-se de dia para dia, como aconteceu com o dólar canadense de 1950 a 1962. Se se tratar de uma taxa de mercado, pode ser realmente livre, determinada fundamentalmente por transações privadas, como aconteceu com o Canadá de 1952 a 1961. Ou pode ser manipulada por especulações do governo, como aconteceu com a Inglaterra, de 1931 a 1939, e no Canadá, de 1950 a 1952 e ainda de 1961 a 1962. Entre todas essas técnicas, somente a taxa de câmbio de flutuação livre é inteiramente automática e livre do controle governamental. 4. Os ajustamentos produzidos pelos mecanismos 2 e 3 consistem em mudanças no fluxo de mercadorias e serviços induzidos por mudanças nos preços internos ou nas taxas de câmbio. Em vez disso, controles governamentais diretos ou interferências com o comércio,
podem ser usados para reduzir as despesas dos Estados Unidos com dólares e expandir os recebimentos. As tarifas podem ser aumentadas para controlar as importações, subsídios podem ser criados para estimular as exportações, cotas de importação podem ser impostas sobre certo grupo de mercadorias, investimentos de capital no exterior por cidadãos e firmas americanos podem ser controlados, e assim por diante até os dispositivos de controle de câmbio. Nessa categoria, devem ser incluídos não só os controles sobre as atividades privadas, mas também mudanças nos programas governamentais com vistas ao equilíbrio nos pagamentos. Os recipientes de ajuda externa podem ser obrigados a gastar nos Estados Unidos as quantias envolvidas, os militares podem adquirir mercadorias nos Estados Unidos a preços mais altos em vez de adquiri-las no exterior, de modo a economizar dólares, na terminologia contraditória usada, e assim por diante. A coisa importante a notar é que um ou outro dentre esses 4 mecanismos terão que ser usados. Os livros têm que mostrar a situação de equilíbrio. Os pagamentos têm que igualar os recebimentos. A questão única é como. A nossa anunciada política nacional tem sido e continua sendo a de não recorrer a nenhum dos mecanismos acima citados. Num discurso em dezembro de 1961, proferido na National Association of Manufacturers, o presidente Kennedy declarou: a presente administração, portanto, durante o tempo em que estiver no poder, e eu repito isto da maneira mais clara, não tem a intenção de impor controles cambiais, desvalorizar o dólar, levantar barreiras alfandegárias ou perturbar nossa recuperação econômica. Em termos lógicos, isso revela apenas 2 possibilidades: conseguir que os outros países tomem as medidas relevantes, o que constitui um recurso muito pouco seguro, ou baixar as reservas, o que o presidente e outros membros do governo declaram repetidamente que não deveria continuar acontecendo. Contudo, o time reportou que a promessa do presidente foi recebida com um estouro de aplausos por parte da audiência de homens de negócios. Até onde se pode concluir de nossa política econômica, estamos na posição de um homem que gasta mais do que ganha, mas que insiste em declarar que não pode de modo algum ganhar mais ou gastar menos ou pedir emprestado ou financiar os gastos com suas reservas. Pelo fato de não estarmos dispostos a adotar nenhuma política coerente, nós e nossos sócios comerciais, que apresentam as mesmas ilusórias declarações, tivemos que recorrer necessariamente aos 4 mecanismos. Nos primeiros anos pós-guerra, as reservas dos Estados Unidos aumentaram, mas recentemente começaram a declinar. Aceitamos a inflação com melhor disposição do que o teríamos feito quando as reservas estavam aumentando, e nos voltamos surpreendentemente para a deflação desde 1958 devido ao escoamento do ouro. Embora não tenhamos mudado o preço oficial do ouro, nossos sócios comerciais alteraram o deles, e, portanto, a taxa de câmbio entre sua moeda e o dólar, e não faltaram pressões dos Estados Unidos nesse sentido. Finalmente, nossos sócios comerciais usaram intensamente controles diretos, e pelo fato de nós, e não eles, termos tido que enfrentar déficits, acabamos por recorrer também a uma ampla gama de interferências diretas nos pagamentos, desde a redução do volume de mercadorias estrangeiras que os turistas podem trazer livre de taxas, uma simples e no entanto altamente sintomática providência, até a exigência de que as quantias destinadas à ajuda externa fossem gastas nos Estados Unidos, e o impedimento de suas famílias se juntarem aos homens de serviço no estrangeiro até as cotas mais apertadas de importação de petróleo. Também fomos levados a nos envolver na medida humilhante de pedir a governos estrangeiros que tomassem determinadas providências para melhorarem a situação de balanço de pagamento dos Estados Unidos. Dentre os 4 mecanismos, o uso dos controles diretos é claramente o pior sob quase todos os pontos de vista e certamente o mais destrutivo para uma sociedade livre. No entanto, em vez de uma política definida, fomos levados cada vez mais a utilizar certo tipo de controle sob uma forma ou outra. Pregamos publicamente as virtudes do mercado livre, mas fomos forçados pela pressão inexorável do balanço de pagamentos a nos movermos para a direção oposta e há grande perigo de que continuemos a fazê-lo.
Podemos votar todas as leis imagináveis para reduzir tarifas, a administração pode negociar toda e qualquer espécie de redução de tarifas, porém, se não adotarmos um mecanismo alternativo para resolver os déficits do balanço de pagamento, seremos levados a substituir um conjunto de limitações do mercado por outro, de fato, substituir bons conjuntos por conjuntos piores. Se as tarifas são prejudiciais, cotas e outras interferências diretas são até mesmo piores. Uma tarifa, da mesma forma que um preço de mercado, é impessoal e não envolve interferência direta do governo nos negócios, uma cota poderá envolver a distribuição e outras interferências administrativas, além de dar aos administradores poder razoável junto à empresa privada. Talvez piores que tarifas e cotas são os acordos extralegais, como a concordância voluntária do Japão de restringir a exportação de produtos têxteis. Taxas de câmbio flutuante como solução do mercado livre. Há somente dois mecanismos consistentes com um mercado e um comércio livres. Um deles é um padrão ouro internacionalmente e completamente automático. Isto, como vimos no capítulo anterior, não é nem factível nem desejável, e, de qualquer forma, não podemos adotá-lo por conta própria. O outro é um sistema de taxas de câmbio livremente flutuantes, determinadas no mercado por transações privadas sem a intervenção governamental. Esta é a contrapartida apropriada do mercado livre para a norma monetária discutida no capítulo anterior. Se não a adotarmos, falharemos inevitavelmente em expandir a área do mercado livre e teremos que, cedo ou tarde, acabar por impor controles diretos cada vez mais amplos sobre o mercado. Nessa área, como em outras, as condições podem mudar, e quase sempre mudam inesperadamente. É possível que consigamos vencer as dificuldades em que nos debatemos no momento da confecção deste livro, abril de 1962, e que terminemos com um superávit e não com um déficit, acumulando reservas em vez de reduzi-las. Se for assim, isso significará somente que outros países terão que enfrentar a necessidade da imposição de controles. Quando, em 1950, escrevi um artigo propondo um sistema de taxas de câmbio flutuantes, a sugestão se colocava no contexto das dificuldades europeias de pagamento que acompanhavam a então alegada falta de dólares. Tal reviravolta é sempre possível. De fato, é justamente a dificuldade de prever quando e como tais mudanças ocorrerão que constitui o argumento básico para um mercado livre. Nosso problema não é solucionar um problema do balanço de pagamentos. E solucionar o problema do balanço de pagamentos, por meio de mecanismo que permite às forças do mercado livre fornecer resposta automática, pronta, efetiva às mudanças nas condições que afetam o mercado internacional. Embora taxas de câmbio livremente flutuantes pareçam ser tão claramente o mecanismo apropriado a um mercado livre, só contam com o apoio vigoroso de número muito pequeno de liberais, a maior parte deles economistas profissionais, e são combatidas por inúmeros liberais que rejeitam a intervenção governamental e a fixação de preços pelo governo em quase todas as outras áreas. Por que isto? Uma razão é, simplesmente, a tirania do status quo. Uma segunda razão é a confusão entre um verdadeiro padrão ouro e um pseudo-padrão ouro. Sob um verdadeiro padrão ouro, os preços das diferentes moedas nacionais com relação umas às outras seriam bastante rígidos, pois as diferentes moedas seriam apenas nomes diferentes para diferentes volumes de ouro. É fácil cometer o erro de supor que se possa obter um verdadeiro padrão ouro pela mera adoção de um meio de obediência formal ao ouro, a adoção de um pseudo-padrão ouro sob o qual os preços das diversas moedas com relação umas às outras são rígidos simplesmente porque são preços contidos em mercados manobrados artificialmente. A terceira razão é a tendência inevitável de todos apoiarem o mercado livre para todos os demais, e considerarem-se a si próprios como merecendo tratamento especial. E o que acontece com banqueiros com relação às taxas de câmbio? Gostam de ter um preço garantido. Mais do que isso, não estão familiarizados com os dispositivos do mercado que poderiam ser usados para enfrentar as flutuações nas taxas de câmbio. As firmas que se especializariam em especulação e arbitragem num mercado livre e para câmbio não existem. Essa é uma das maneiras pela qual a tirania do status quo é mantida.
No Canadá, por exemplo, alguns banqueiros, após uma década de taxa livre, que lhes deu um status quo diferente, estavam entre os primeiros a defender sua continuação e a objetar às taxas amarradas ou à manipulação governamental da taxa. Mais importante do que qualquer uma destas razões, acho eu, é a interpretação errônea da experiência com taxas flutuantes, que se originou de uma falácia estatística facilmente explicável por meio de um exemplo padrão. O Arizona é obviamente o pior lugar dos Estados Unidos para uma pessoa com tuberculose. A taxa de morte por tuberculose no Arizona é maior do que em qualquer outro estado. A falácia é óbvia neste caso. É menos óbvia com relação às taxas cambiais. Quando os países estão em severas dificuldades financeiras, com resultado da administração monetária interna inconveniente ou por qualquer outra razão, acabam por ter que recorrer, em último caso, a taxas cambiais flexíveis. Nenhuma espécie de controle cambial ou restrição direta exercida sobre o mercado permitiu-lhes amarrar uma taxa de câmbio afastada de sua realidade econômica. Em consequência, é certamente verdade que as taxas cambiais flutuantes estão associadas a miúde com instabilidade econômica e financeira, como, por exemplo, em hiperinflações ou em inflações severas como as que ocorreram em inúmeros países da América do Sul. É fácil concluir, como o fizeram muitos, que taxas cambiais flutuantes produzem tal instabilidade. Ser a favor de taxas de câmbio flutuantes não significa ser a favor de taxas de câmbio instáveis. Quando apoiamos um sistema de preço livre, não significa que somos a favor de um sistema em que os preços flutuam violentamente para cima e para baixo. O que desejamos é um sistema em que os preços sejam livres para flutuar, mas no qual as forças que os determinam sejam suficientemente estáveis de modo que os preços mudem dentro de limites moderados. O mesmo se aplica num sistema de taxas cambiais flutuantes. O objetivo último é um mundo em que as taxas cambiais, embora livres para variar, sejam de fato altamente estáveis porque políticas econômicas e condições básicas são estáveis. A instabilidade das taxas de câmbio é um sintoma da instabilidade da estrutura econômica subjacente. A eliminação de tais sintomas pelo congelamento administrativo das taxas cambiais não corrige nenhuma das dificuldades subjacentes e só torna o ajustamento a elas ainda mais penoso. Medidas políticas necessárias a um mercado livre de ouro e de câmbio. Seria útil para a tradução em termos concretos das implicações desta discussão, se eu especificasse detalhadamente as medidas que acho deveriam ser tomadas pelos Estados Unidos para promover um verdadeiro mercado livre do ouro e do câmbio. 1. Os Estados Unidos deveriam anunciar que não mais se comprometem a comprar ou vender ouro a preço fixo. 2. As leis atuais que declaram ser ilegal indivíduos possuírem ouro ou que comprem ou vendam ouro devem ser revogadas, de modo que não existam mais restrições ao preço pelo qual o ouro possa ser comprado ou vendido em termos de qualquer outra mercadoria ou instrumento financeiro, incluindo moedas nacionais. 3. Deve ser revogada a presente lei que estabelece que o Reserve System deve manter certificados de ouro iguais a 25% de sua responsabilidade. 4. O maior problema para a eliminação completa do programa de manutenção do preço do ouro, como também para o caso do programa de manutenção do preço do trigo, é o de descobrir o que fazer com o estoque acumulado do governo. Para ambos os casos, minha opinião é que o governo estabeleça imediatamente um mercado livre por meio da institucionalização dos passos L e 2 e, finalmente, liquide todos os seus estoques. Entretanto, talvez seja conveniente para o governo liquidar seus estoques gradualmente. Para o trigo, 5 anos sempre me parecerão período suficientemente longo. Acho, pois, que o governo deveria liquidar 1/5 de seus estoques em cada um dos 5 anos. Tal período parece-me razoavelmente satisfatório para ouro também. Logo, proporia que o governo liquidasse seu estoque de ouro no mercado livre durante um período de 5 anos. Com um mercado de ouro livre, os indivíduos podem muito bem achar que certificados de depósito de ouro são mais úteis do que o próprio ouro. Neste caso, empresas privadas podem com certeza prover os serviços de armazenar o ouro e emitir certificados.
Porque tem que ser a armazenagem de ouro e a emissão de certificados de depósito uma indústria nacionalizada. 5. Os Estados Unidos deveriam anunciar também que não proclamarão nenhuma taxa de câmbio oficial para o dólar e outras moedas, e que, além disso, não se envolverão em nenhuma especulação ou qualquer outra atividade destinada a influenciar as taxas de câmbio. Estas seriam então determinadas pelos mercados livres. 6. Estas medidas entrariam em conflito com nossa obrigação formal, como membro do Fundo Monetário Internacional, de especificar a paridade oficial para o dólar. Entretanto, o fundo foi capaz de resolver o problema quando se tratou do Canadá e de lhe dar aprovação para uma taxa flutuante. Não há razão para que não faça o mesmo com os Estados Unidos. 7. Outras nações podem preferir relacionar o valor de suas moedas com o dólar. Trata-se de questão do interesse dessas nações, e não há nenhum motivo para que objetemos a isso, desde que não tomemos nenhum compromisso de comprar ou vender suas moedas a preço fixo. Elas só poderão prender o valor de suas moedas ao da nossa recorrendo a uma ou mais das medidas apresentadas acima, extrair ou acumular reservas, coordenar sua política interna com a dos Estados Unidos, aumentar ou diminuir os controles diretos sobre o comércio. Eliminação das restrições ao comércio. Um sistema como o descrito acima resolveria o problema do balanço de pagamentos definitivamente. Não poderia surgir nenhum déficit que tivesse que levar os funcionários do governo a solicitar a assistência dos países e bancos centrais estrangeiros, ou a pedir ao presidente americano que se comportasse como um banqueiro preocupado tentando reconquistar a confiança em seu banco, ou a forçar uma administração que prega o mercado livre a impor restrições à importação, ou a sacrificar interesses nacionais e pessoais importantes à questão trivial do nome da moeda em que os pagamentos são feitos. Os pagamentos estarão sempre em equilíbrio porque um preço, a taxa cambial, terá a liberdade de criar tal equilíbrio. Ninguém poderá vender dólares a não ser que possa encontrar alguém para comprá-los, e vice-versa. Um sistema de taxa de câmbio flutuante poderia, portanto, levar-nos direta e efetivamente em direção a um comércio completamente livre de mercadorias e serviços, barrando apenas as interferências deliberadas que pudessem ser justificadas em termos estritamente políticos e militares, por exemplo, proibindo a venda de material estratégico aos países comunistas. Enquanto estivermos firmemente comprometidos com taxas de câmbio fixas, não nos podemos mover decisivamente para o comércio livre. A possibilidade de tarifas ou de controles diretos deve ser considerada uma válvula de escape em caso de necessidade. Um sistema de taxas de câmbio flutuantes tem a vantagem adicional de tornar quase transparentemente óbvia a falácia do argumento mais popular contra o comércio livre, o argumento de que salários baixos em outros países tornam as tarifas de algum modo necessárias à proteção de salários altos em nosso país. 100 ienes pela hora de um trabalhador japonês são mais ou menos do que 4 dólares por hora de um trabalhador americano. Isso dependerá da taxa de câmbio. O que determina a taxa de câmbio? A necessidade de equilibrar o balanço de pagamentos, isto é, de tornar a quantidade que podemos vender aos japoneses aproximadamente igual à que eles nos podem vender. Suponhamos, para simplificar a questão, que o Japão e Estados Unidos sejam os dois únicos países envolvidos nas trocas comerciais, e que, a uma determinada taxa de câmbio, digamos L000 ienes por dólar, os japoneses possam produzir todo e qualquer produto capaz de participar do comércio exterior a um preço mais baixo do que os Estados Unidos. Com essa taxa de câmbio, os japoneses poderiam vender-nos muitas mercadorias e nós não lhes poderíamos vender nenhuma. Suponhamos que nós paguemos em dólares. O que farão os exportadores japoneses com esses dólares? Não podem comê-los, vesti-los ou morar neles. Se estivessem dispostos simplesmente a guardá-los, então a indústria de impressão de dólares tornar-se-ia uma esplêndida indústria para exportação. Sua produção nos permitiria dispor de todas as coisas boas da vida fornecidas quase gratuitamente pelos japoneses. Mas é evidente que os exportadores japoneses não desejam guardar nossos dólares. Eles tratarão de vender seus dólares por ienes.
Teoricamente, não há nada que possam comprar por $1 que não possam comprar por menos do que L000 ienes, que obteriam, como havíamos suposto, em troca de $1. Isso também aconteceria com os outros japoneses. Porque então um possuidor qualquer de ienes renunciaria a L000 ienes por $1, que lhes permitiria comprar menos mercadorias do que os L000 ienes. Ninguém o faria. Para que o exportador japonês pudesse trocar seus dólares por ienes, ele precisaria aceitar uma quantidade menor de ienes. O preço do dólar em termos de ienes teria que ser menor do que L000 ou o preço do iene em termos de dólares maior que L milésimo de dólar. Mas, a 500 ienes por dólar, as mercadorias japonesas se tornariam 2 vezes mais caras para os americanos, e as mercadorias americanas teriam seu preço cortado pela metade para os japoneses. Os japoneses não poderiam mais continuar a oferecer preços mais baixos do que os dos produtos americanos para todos os produtos. A que nível o preço do iene por dólar se fixaria? Ao nível necessário para garantir a todos os exportadores que assim o desejarem a venda dos dólares, que recebam pelas mercadorias exportadas para os Estados Unidos, aos importadores que os usam para comprar mercadorias nos Estados Unidos. Em palavras simples, a qualquer nível que garanta que o valor das exportações americanas, em dólares, seja igual ao valor das importações americanas, também em dólares. Trata-se de palavras simples porque uma declaração precisa teria que levar em conta transferências de capital, doações e assim por diante. Mas tais fatos não alteram o princípio central. Deve-se notar que essa discussão nada estabeleceu com relação ao nível de vida do trabalhador japonês ou do trabalhador americano. São, no caso, irrelevantes. Se o trabalhador japonês tem um nível de vida inferior ao do americano, é por ser menos produtivo em média do que o americano, devido ao treinamento, à quantidade de capital ou de terra que dispõe para trabalhar. Se o trabalhador americano for, digamos, 4 vezes mais produtivo do que o trabalhador japonês, seria inútil usá-lo para a produção de mercadorias em que é em média menos de 4 vezes tão produtivo. É melhor produzir as mercadorias em que mostra maior eficiência, e trocá-las por aquelas em que é menos eficiente. As tarifas não vão ajudar o trabalhador japonês a levantar seu nível de vida ou proteger o alto padrão do trabalhador americano. Ao contrário, baixam o padrão japonês e impedem o padrão americano de subir tanto quanto poderia. Supondo que adotemos o comércio livre, de que modo o faríamos? O método que tentamos adotar foi o de negociações recíprocas de redução de tarifas com outros países. Isso me parece uma prática errada. Em primeiro lugar, tem como consequência um ritmo. Progride mais rapidamente quem se move sozinho. Em segundo, leva a uma visão errônea do problema básico. Faz parecer que as tarifas ajudam o país que as impõe enquanto prejudicam os outros, como se, quando renunciamos a uma tarifa, estivéssemos abandonando algo bom e tenhamos de receber algo de volta, sob a forma de redução nas tarifas impostas pelos outros países. Na verdade, a situação é completamente diversa. Nossas tarifas nos prejudicam tanto quanto aos outros países. Nós nos beneficiaríamos da renúncia a nossas tarifas, ainda que os outros países não fizessem o mesmo. 2 É evidente que teríamos ainda maiores benefícios se também reduzissem as deles, mas nosso benefício não exige que isso aconteça. Os interesses próprios coincidem. Não conflitam. É minha opinião de que seria bem melhor se passássemos para o comércio livre unilateralmente, como o fez a Inglaterra no século XIX, quando rejeitou as leis do trigo. Também nós, como aconteceu com eles, ganharíamos, com isso, boa quantidade de poder econômico e político. Somos uma grande nação e não nos convém pedir benefícios recíprocos de Luxemburgo antes de reduzir uma tarifa sobre produtos luxemburgueses, ou fazer milhares de refugiados chineses perderem seus empregos de um momento para o outro ao impor cotas de importação a produtos têxteis de Hong Kong. Tratemos de viver à altura do nosso destino e estabelecer o ritmo, em vez de nos tornarmos seguidores relutantes. Tenho falado em termos de tarifas por uma questão de simplicidade, mas conforme já observado, restrições do tipo não tarifário podem, atualmente,
constituir impedimentos mais sérios ao comércio do que as próprias tarifas. É preciso remover ambas. Um programa imediato, embora gradual, seria o de estabelecer que todas as cotas de importações ou outras restrições quantitativas quer impostas por nós ou voluntariamente aceitas por outros países, sejam aumentadas de 20% ao ano até que se tornem tão altas a ponto de perderem a importância e serem abandonadas, e que todas as tarifas sejam reduzidas de 1/10 a partir do presente nível para cada ano dos próximos 10. Poucas medidas que tomássemos seriam capazes de promover mais a causa da liberdade em nosso próprio país e no exterior. Em vez de fazer doações a governos estrangeiros em nome da ajuda econômica, e com isso promovendo o socialismo, e, ao mesmo tempo, impor restrições aos produtos que conseguem produzir, e, portanto, prejudicando a empresa privada, poderíamos tomar uma atitude consistente e conveniente. Poderíamos dizer ao resto do mundo: acreditamos em liberdade e pretendemos praticá-la. Ninguém pode forçá-los a ser livres. Este é o assunto de sua alçada. Mas podemos oferecer cooperação total em termos iguais para todos. Nosso mercado está aberto para vocês. Vendam aqui o que puderem e desejarem. E comprem o que quiserem. Desta forma, a cooperação entre indivíduos pode tomar-se de amplitude mundial, embora livre.